Hoje a gente vai espalhar a gentileza pelo mundo. Tô aqui super feliz recebendo uma pessoa que para mim é super importante e que me deu a honra de bater esse papo aqui comigo. Recebemos aqui então o Luiz Gabriel, conhecido mais como Senhor Gentileza, que tem tanta história boa e de amor para compartilhar com a gente hoje. Então, muito obrigado por estar aqui comigo, gratidão e que bom poder falar desse assunto tão relevante, tão importante e que pode transformar a humanidade. Conta pra galera, então, quem que é o Luiz Gabriel Thiago? Eu falo que é meu amigo que tem 3 nomes, né? Pois é, Karina. Olha, eu tô tão feliz de estar aqui. Deixar primeiro um abraço para quem tá assistindo a gente, para quem tá ouvindo, né? É tão importante a gente ter essa oportunidade de falar de gentileza nos diversos canais disponíveis no mundo, né? E muito obrigado. Não poderia esperar outra coisa de você, que é um exemplo de gentileza para todo mundo, né? Você sempre deixa um rastro de paz por onde passa. Isso é gentileza. Né? Isso é gentileza. E tu perguntou quem é o Luiz Gabriel, né? Um ser humano simples, aprendiz da gentileza, né? Por mais que a gente estude gentileza, estude, se dedique a entender esse universo de gentileza. Quanto mais a gente conhece a gentileza, mais a gente tem a certeza de que somos só aprendizes. Né? Estamos muito distantes ainda de um patamar de gentileza propriamente dito na vida da gente. Somos aprendizes da gentileza. Trabalhamos para que a gentileza possa fazer parte da nossa rotina. Com certeza. E me conta então um pouquinho de como que a gentileza entrou na sua vida. Eu já sei um pouquinho dessa história, mas assim, tem um monte de gente que ainda não sabe e que tá te conhecendo agora. Então, eu queria que você compartilhasse como é que ela te abraçou. Pois é, né? Gentileza, na verdade, foi uma ilustração para as minhas pesquisas acadêmicas de pós-graduação. Eu precisava de um elemento que ilustrasse as minhas pesquisas em educação corporativa. Né? E o meu orientador, na época, já falecido, o professor Dr. Jorge França, ele faleceu 2 anos atrás, ele disse para mim: Sou Gabriel, você está transferindo toda a responsabilidade de transformação da sociedade para as empresas. Né? Só que você não oferece nenhuma ferramenta para elas. Você está dizendo que as empresas são responsáveis pela reconstrução de valores humanos, né, dos seus colaboradores, do seu quadro de funcionários, mas você não apresenta uma ferramenta, você não mostra um caminho. Né? Como que eles vão fazer isso? Qual ferramenta eles vão adotar para poder promover essa transformação, esse despertar de consciência individual e coletivo? E eu passando no ônibus, no Rio de Janeiro, a caminho de Niterói, eu sempre passo antes de pegar a ponte Rio-Niterói, por baixo de um viaduto. E nas pilastras desse viaduto tem os painéis que foram pintados pelo falecido profeta Gentileza, né, que são poemas de gentileza. E eu passando ali, falei, meu Deus, lendo aqueles poemas dentro do ônibus, você é lógico, com gentileza. Falta tanta gentileza nas empresas, então assim, gentileza pode ser uma ferramenta de transformação dessas pessoas, né, nas empresas. Me veio à tona isso, Karina, porque eu fui ambulante na minha adolescência no Rio de Janeiro, eu vendia cafezinho, por isso que eu tenho uma relação de amor com café muito grande, né? Sou viciado em café mesmo. E eu convivi nas ruas com o profeta Gentileza, o autor da frase gentileza gera gentileza. Essa frase é dele, não é minha. E foi aquela associação, né? Eu falei, lógico, gentileza. Daí a gentileza chegou na minha vida para ficar. Né? Isso, mas eu tô falando isso de 20 e tantos anos atrás, né? Uhum. Falando um pouquinho desses poemas, né, que é um patrimônio da humanidade, né? Me conta aquela história que esses poemas uma vez foi pintado, não foi? E depois teve um processo no sentido das pessoas se comoverem, inclusive a própria Marisa Monte, em Foi. relação à música Gentileza, e que fez voltar isso para dentro do viaduto, e quem já passou no Rio conhece um pouquinho do que eu tô falando, mas Gabri, fala pra gente. O profeta Gentileza, o nome dele era José Datrino. Ele deixou família, deixou trabalho em 1961, quando houve um incêndio criminoso de um circo em Niterói.
né? Então ele resolveu, foi quando houve o chamado dele, quando houve o despertar dele. E por quase 40 anos ele andou pelas ruas do Rio ensinando gentileza às pessoas. E ele era poeta. Ele escrevia poemas e transcreveu esses poemas em forma de murais embaixo de um viaduto na cidade do Rio. Né? Então, assim, é um legado inestimável. Né? Felizmente foram tombados pelo patrimônio da cidade, então estão lá e tudo. Mas quando ele faleceu, em 1996, a Prefeitura do Rio resolveu pintar tudo de cinza. Esses painéis que são poemas, um livro urbano de poesia, resolveu pintar tudo de cinza para alugar as pilastras para as empresas, pintarem sua logomarca, telefone, endereço, etc e tal. E houve comoção. A sociedade, quer dizer, algumas pessoas, né, se comoveram com aquilo, com esse tipo de vandalismo, né, e começaram a denunciar. Uma dessas pessoas, felizmente, foi a Marisa Monte, quando gravou uma música chamada Gentileza. Né, essa música foi em protesto por terem pintado tudo de cinza, né? Assim, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Então, felizmente, deu certo a comoção da sociedade. Joãozinho 30, em seu último desfile em 2001, pela Grande Rio, quando eles homenagearam o Profeta Gentileza, ele também foi uma forma de protesto, né, por esse vandalismo. Felizmente os painéis foram tombados pelo patrimônio, foram recuperados e estão lá. Que bom, né? Que bom. A gente vê que a gentileza gera gentileza. Gera demais e muitas outras coisas. Uma vez, você me conhece, e é até interessante, como conheci Gabriel, né? Acho que já vão fazer 10 anos, e quase mais de 10. A gente se conheceu num prêmio. Eu transformei um programa interno, que era um dia de gentileza, em 365 dias de gentileza, e esse programa foi premiado nacionalmente. Nesse prêmio, conheci Gabriel. E eu falo que a gentileza, muito mais do que isso, une, deixa rastros, né? E as pessoas se conectam de uma forma muito diferente, né, Gabriel? Conta um pouquinho dessa sua trajetória no B2B, ou seja, como que você entrou para as empresas, né? Logo depois que você escreveu seus livros ou antes, como é que foi essa transição e como que você percebe nesses últimos 10 anos, há progressos, as empresas estão mais abertas, é mais fácil vender os workshops, os treinamentos, as sensibilizações, e como que é metrificado isso? Como que seu trabalho realmente gera resultado? Bom, vamos lá. Na verdade, é um universo em torno dessa pergunta, viu? Sim. Do que você perguntou. Então, vou aqui desenvolver minha habilidade de resumir para responder tudo isso de forma sucinta. Na verdade, eu morava na Europa, né? Eu era executivo da hotelaria e eu já tinha terminado a última pesquisa de gentileza, quando toda a fundamentação da gentileza foi feita. Então eu estou falando de o que a antropologia diz, o que a psicologia diz, sociologia, a física diz a respeito de gentileza, né? E toda essa pesquisa de anos foi transformada num método, ou seja, eu precisava também oferecer às empresas uma ferramenta, né? Então, assim, como aplicar gentileza no ambiente de trabalho? Só falando gentileza, da palavra gentileza, só pedindo para as pessoas serem gentis. Então precisava de um método, esse método foi construído, foi desenvolvido ao longo de anos, né? E eu decidi voltar para o Brasil para me dedicar exclusivamente a isso. Então, assim, parece muito corporativo, muito empreendedor da minha parte fazer isso, mas a minha principal motivação não foi abrir um negócio, empreender, foi sim atender a um chamado de consciência. Sim. Né? Eu detinha um conhecimento, o meu orientador, o falecido professor Dr. Jorge França, ele disse para mim: você será muito medíocre se você tiver somente a titulação e não compartilhar com a humanidade tudo isso que você estudou. Então, isso, que provocação, hein? Muito, muito grande. Na verdade, muito grande. Era uma propriedade, era um conhecimento muito rico, não é, a respeito de gentileza, podia impactar a vida de muita gente, transformar a vida, a sociedade
E isso ia ficar pegando poeira, criando teia de aranha na prateleira de uma biblioteca de pós-graduação. E foi quando eu decidi dizer sim a esse chamado, a esse despertar de consciência e voltar para o Brasil para promover gentileza nas empresas, né? É daí que nasceu a Geração Gentileza, que é um negócio social, né? É uma empresa 2.5, na verdade, que ela transita entre um CNPJ tradicional e o terceiro setor. Sim. Né? Então, é uma empresa 2.0, na verdade, é um negócio de impacto social que promove essa transformação na sociedade. Né? E nós começamos no B2B, na verdade, no business to business, é uma empresa atendendo a outras empresas. Né? Mas a gente transita pelo B2C também. Né? Depois de tantos anos. E a gente vai ter daqui a pouquinho uma novidade para vocês aí. Tenho novidade, sim, de primeira mão. Tá? E aí, de primeira mão. Que acompanho a sua carreira, né? Tive essa honra, essa oportunidade. Para mim é uma alegria. Eu me lembro a primeira vez que a gente fez reunião presencial, né? Nem existia muito essa coisa do híbrido, mas a gente fez uma reunião na Vila Olímpia, em São Paulo, no escritório da empresa em que eu era executiva. E você chegou lá todo engravatado, de terno, gravata, sério. E aí a gente percebe uma evolução como profissional, como carreira, de se desprender de algumas coisas, né? Até do seu estilo de vida, de venda, de tudo. E uma verdade muito maior com o passar dos anos. Você percebe essa evolução? O que mudou na sua carreira em 10 anos? Que clique foi esse? E de estar cada vez mais pronto, parece, né? Para viver isso, para estar mais próximo de pessoa para pessoa, sem nenhuma máscara social, talvez. Também temos duas frentes aí, na questão que você falou do terno, né? Eu precisava, nesse início, né? Já são 12 anos me dedicando exclusivamente a isso. Eu precisava ter abertura no mercado. Então, se eu chegasse para uma reunião numa multinacional, num banco, sim, por exemplo, da forma, com essa informalidade que eu me permito hoje, né, era um tema desconhecido, não é uma ferramenta desconhecida pelo mercado brasileiro, é mundial. Né? Então, é como chegar para um gerente de recursos humanos, um diretor de RH, vestido informalmente, apresentando algo que era uma novidade e eu não tinha ainda uma carteira de clientes, eu não tinha um portfólio ainda para que desse um respaldo, né? Que chancelasse aquilo tudo que eu estava dizendo para comprovar. Então eu precisava, pelo menos na minha apresentação pessoal, oferecer algo de confiança. Então o termo que foi sendo abolido aos poucos, né? Foi sendo abolido aos poucos, né? E você tinha perguntado também sobre a metrificação, né? Essa medição de resultados que eu faço, e também sobre as mudanças em mim. Então, olha para mim hoje, nós, seres humanos, a mesma capacidade que nós temos para amar, nós temos para odiar. Né? Depende do que você alimenta. Tá na mesma linha. O amor e o ódio estão na mesma linha. Você decide para que lado você vai. Né? Para que lado você vai. A gentileza é a mesma coisa. A simplicidade, a humildade, ela está numa ponta e a vaidade está em outra. A vaidade está em outra. A gentileza, ela não vai pro lado da vaidade. A gentileza é simplicidade. Sim. Gentileza é humildade, não mediocridade. Que é bem diferente. Existe uma diferença muito grande, não mediocridade. Uhum. Né? Então, é simplicidade. Então, eu me vejo essencialmente do lado da vaidade. Então, a simplicidade e a humildade são perseguidas por mim. Sim. Eu persigo a simplicidade, eu persigo a humildade, porque todos nós temos erros, fraquezas, e estudar gentileza e viver gentileza me permitem dizer que eu sou vaidoso. Sim. Eu sou vaidoso. Então, por isso que a simplicidade, ela é muito importante na minha vida, a humildade é muito importante na minha vida. Não, e o quanto é evoluído você
trazer isso, né? Ter consciência A disso. consciência disso. A consciência que nos move para mudanças, para melhorias, para evolução. Eu acredito muito nisso. E quando você toma consciência, sim, sou vaidoso, mas eu tenho um caminhar que eu quero chegar, isso te move todos os dias, né? Então eu falo que um grande presente do ser humano é a consciência. Quando a gente toma consciência de algo, eu falo que é meio caminho andado. E é isso que, na verdade, o objetivo principal numa empresa é o despertar de consciência. Porque quando a gente apresenta um programa de gentileza no trabalho, um método para que ele seja aplicado ali, o que é de início a gente pensa, então a partir de amanhã as pessoas já vão estar tão gentis, tão cordiais, uma fazendo favores para a outra, etc. Na verdade não é isso. A gente precisa ir por etapas. Não adianta a gente querer que um colaborador seja proativo ou solidário ao ponto de oferecer ajuda para um outro colega numa tarefa, né? Porque isso é gentileza, que ele não vai fazer isso. Então primeiro a consciência. Primeiro, aquela consciência de, opa, como eu fui grosseiro agora? Como que eu fui egoísta com aquela pessoa? Eu não tinha o direito de bater com a minha mão na mesa naquela reunião. É essa clareza. A gentileza traz iluminação, sabe? Esse entendimento para que o despertar de consciência aconteça. E amanhã, se antes de eu bater com a minha mão na mesa, porque isso é uma violência, né? Opa... Não. E a gente fala muito mais da evolução da gentileza, que é a cultura de paz, né? Mas eu queria voltar só um pouquinho para a gente dar respostas e te lembrar disso, que eu te perguntei de metrificação, e eu tenho um case maravilhoso que nós criamos juntos, co-criamos, né? Então, nós fizemos 100% de treinamentos de gentileza nas unidades que eu atuava, né? Em vários estados do país. A gente estava lembrando agora mesmo, 8 turmas durante um dia inteiro e noite de madrugada, porque a empresa é 24 horas. E nesta empresa, depois de todos esses treinamentos, 30 dias depois, nós batemos um NPS de 90%. Ou seja, se existe um treinamento em que você capacita as pessoas e elas têm a ligação direto com o público que vai receber essa gentileza, na realidade... vem de uma outra forma. Se você não mede, então meça a satisfação dos seus clientes. Essa é uma métrica. Sim. Eu não sei se existem outras, né, que você possa compartilhar, algum case de sucesso. Mas eu acho que até o próprio retorno, né? Os seus clientes são fixos, a agenda é surreal. Então, assim, são clientes que vão voltando, e você sempre tá, né? E a gente conversa muito, fala, não, eu tô em tal lugar na empresa tal. Eu falo, mas de novo? Então, ou seja, a recorrência também é um sinal de metrificação. Sim. Mas existe algum outro case, fora esse, que pra mim, porque eu o vivi, faz muito sentido, o retorno do investimento, né? Porque o B2B pede isso. Pede. De empresas tradicionais, existem várias medições. Por exemplo, Rede Feller de hotéis em São Paulo, nos primeiros 6 meses de implantação do programa, houve uma redução de 35% no turnover. Uau! Então, assim, é muito considerável para um turnover que era de 60%, 65%. É muito considerável. Sim. Né? Outro dado muito, muito impressionante dessa rede é que em períodos de final de semana, quando a hotelaria na cidade de São Paulo, por exemplo, despenca, né? Ao contrário de São Paulo. Eles conseguiram ter uma média de mais de 90% de ocupação nos finais de semana, enquanto os outros estavam com a média de 35%, 40%. Uau. Porque, assim, gentileza, ela não tem que ser aplicada para a produtividade. A produtividade, ela é consequência, desdobramento, na verdade, da pacificação da cultura organizacional. Gentileza é para pacificar individualmente, quando há essa consciência, despertar de consciência individual, e o coletivo. Então, eu desperto para que nós despertemos juntos. Sim. E aí, de fato, as pessoas conseguem vivenciar o que é colaboração, cooperação. E não competição. Exatamente. E não competição. A competição, ela não faz parte, ela não é uma instituição
da gentileza. Né? A competição é uma instituição de uma cultura de guerra organizacional. A cultura que nós conhecemos hoje, que os nossos pais conheceram, que os nossos avós conheceram, bisavós, na verdade a nossa cultura ancestral é uma cultura de guerra. A gente não conhece uma cultura de paz. Então, gentileza, ela vem para romper, na verdade, esse sistema tradicional competitivo e apresentando a cooperação e a colaboração como estratégia diferencial. Com certeza. Né? Agora, deixa eu falar Deixa eu só pegar um gancho. A gente percebe que empresas que ainda não despertaram para isso, para colaboração, para cooperação, e ainda continuam, porque é o que eu falo, Gabriel, não tem cultura certa nem errada, mas tem a cultura que o dono quer implantar, e muitos ainda acreditam na competição. Ok, né? Mas essas empresas com nível de competitividade interno muito grande têm o maior número de afastamento, maior número de burnout. Isso, assim, a gente tem várias pesquisas, né? Minha área também é saúde mental nas organizações, e a gente percebe o quanto tem sido esforço em transcender um pouco dessa cultura, mas é muito enraizado ainda e tudo muito novo. Então, exige realmente uma linha de esforço muito grande, inclusive para o não adoecimento das pessoas. Sim. A gentileza, ela respeita, valoriza demais os valores fundacionais das empresas. Sim. Então, os valores fundacionais precisam ser respeitados, isso é gentileza no trabalho. Então, eu preciso respeitar o que o fundador daquela empresa, ou o grupo de fundadores, enfim, seja de uma empresa tradicional ou das startups hoje. Sim. Então, esses valores precisam ser respeitados e isso é gentileza. Mas a gentileza, ela traz essa proposta para romper a competitividade, que não é saudável, isso é comprovado, né? E apresenta a colaboração como ferramenta estratégica, né? De desenvolvimento humano individual, coletivo. Agora tem um resultado impressionante, que é da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, quando nós implantamos para um grupo de policiais a gentileza, a convite do, na época, Tenente-Coronel Marcos Balbino. Ele me convidou para capacitar PMs, policiais especializados no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E nos 3 primeiros meses de aplicação do programa, houve uma redução do uso de munição em 95%. Uau! É muito considerável. Então, se a gente consegue reduzir em 95% o uso de cartuchos de munição numa área dominada pelo tráfico de drogas, imagina o tipo de munição que a gente consegue reduzir numa empresa. Uau! E munições essas muitas vezes emocionais. Porque não há tomada de consciência, né? Exatamente. Você falou aí do coletivo. E, gente, para vocês que não sabem, Gabriel, indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, e ele tem um coletivo, é isso que eu queria que ele explicasse, que trabalha a cultura de paz no mundo. É uma rede mundial que, através da gentileza, potencializa essa conquista, essa transformação mundial pela paz. Eu queria muito que você falasse, quero, que você fale um pouquinho desse coletivo, que você fale um pouquinho desse projeto maravilhoso e que você possa até falar pra gente como é que foi esse último dia da gentileza através do Pontinho de Luz. Conta pra gente o que é. Pois é, Rede Mundial de Gentileza Pontinho de Luz. Pontinho de Luz é o apelido carinhoso da rede, nós somos um coletivo. As pessoas, mas o que é coletivo é ONG. Eu falo, não somos do terceiro setor, somos um coletivo, né? Mas e como que funciona? Na verdade, a rede ela foi fundada em 2010 em São Paulo e no Rio de Janeiro, quando grupos que participaram de uma empresa, que participaram de treinamento comigo, se juntaram para distribuir abraços nas ruas, né, em São Paulo e no Rio. E ali nasceu a Rede Mundial de Gentileza Pontinho de Luz. Porque quando eu disse sim ao chamado, né, na verdade eu disse sim sem saber o que seria, como seria. Na minha cabeça eu deveria falar de gentileza nas empresas. Mas eu precisava viver gentileza. Eu era somente um especialista.
né, um pesquisador de gentileza, mas eu precisava viver aquilo. Então nasceu a rede, um coletivo. Os anos se passaram, né? Eu queria contar uma novidade de primeira mão, pode? Pode, conta Eu ali vou pra contar. câmera, ó, então. Porque a Karina falou do Dia Mundial da Gentileza, que nós comemoramos no dia 13 de novembro. Que é o Dia Mundial, né? O Dia Mundial da Gentileza. E todos os anos nós organizamos ações de gentileza que acontecem de forma simultânea e coletiva no mundo todo, né? Essa é a rede. As ações são programadas, elas são pensadas de forma que possam ser executadas em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer horário. Em qualquer horário, assim. Isso é a rede. Então, nós temos um conselho, um comitê no Brasil, né, que decide qual será a ação do Dia Mundial da Gentileza, por exemplo, qual será a ação de fim de ano. Em dezembro nós teremos uma ação coletiva também, simultânea no Brasil, para o Natal. Temos a Ação Mundial pela Paz, sempre no mês de janeiro. Comemoramos o Dia Nacional da Gentileza no mês de maio. Enfim, então essas ações são programadas e elas são divulgadas. Então a gente tem adesão de voluntários. Sim. Né? As pessoas aderem à rede, se juntam para realizar aquele ato, né, no mesmo dia. Né? Isso é a Rede Pontinho de Luz, por isso que é um coletivo. E eu queria dividir de primeira mão, dia 13 de novembro de 2022, foi um domingo, nós comemoramos no mundo inteiro. Nós divulgamos a mobilização nas redes sociais, por WhatsApp, no boca a boca, nas empresas, nas ruas, enfim. Um voluntário vai falando pro outro, né? Vai chamando, vai convocando os amigos, etc e tal. Esse ano de 2022, a nossa ação teve o tema Gentileza é a Natureza. Né? Gentileza é a natureza. E nós sugerimos que as pessoas abraçassem árvore. Uma árvore. Ah, mas o ato foi abraçar uma árvore, só isso? Eu falei, não, tem muito mais por trás disso. Muito mais. Então as pessoas se reuniram, né, elas se juntaram, né, em grupos, em pequenos grupos ou grandes grupos, né, como houve em Goiânia, por exemplo, que foi uma multidão. E ali elas debateram, elas refletiram sobre o papel do ser humano no ecossistema, no meio ambiente natural. Natureza é essa que fazemos parte. Somos parte dela. Precisamos cuidar, Precisamos delas para cuidar cuidar da gente. Da nossa própria ecologia interna, interior, para estar bem, para cuidar do outro, para oferecer a mão. Não só do outro humano, mas do outro água, do outro terra, do outro árvore. Né? Então, e terminar esse momento com um abraço coletivo, né, dizendo, nós cuidamos da natureza, nós devemos ser gentis com a natureza. Então foi lançado isso, na verdade a gente já estava há 6 meses trabalhando nessa ideia, né, de como seria. A gente tem o nosso conselho no Brasil, mas a gente tem representantes, por exemplo, em Portugal, em Moçambique, em Angola, Estados Unidos. Então são pessoas muito queridas, importantes para a rede, que são referências, que opinam. Ah, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? E chegamos a esse consenso esse ano. E nós batemos um recorde. Essa é a novidade? Essa é a novidade. A gente não divulgou os números ainda da ação, a gente sempre faz. Mas antes de você divulgar o número, deixa eu só fazer uma correlação, porque ela é importante. A gente sabe que essa ação também, ela está totalmente vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global. Não é isso? Exatamente. Fala um pouquinho desse objetivo, porque é um pensar muito mais macro, né? Para que as pessoas também entendam o quanto isso é impactante no mundo. Exatamente. São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos da ONU para que a gente se comprometa com esses objetivos, que vai desde combate à fome, a extinção da miséria, da fome,
A preservação do meio ambiente. Sim. Então, a gente se compromete com esses objetivos no nosso dia a dia, como ser humano, como indivíduo, como coletivo, como empresa, como instituição religiosa, não é? Como terceiro setor, para que em 2030 a gente tenha um resultado de conquista, ou seja, conseguimos minimizar o trabalho infantil. Conseguimos, por exemplo, que haja uma cultura pacífica nas empresas, porque um dos objetivos é instituições seguras e pacíficas. O terceiro objetivo, estou muito ligada nele, né? Que é saúde e bem-estar. Exatamente. Então, né, todo esse trabalho de saúde mental e o seu trabalho também de geração de consciência e transformação dos ambientes corporativos com a gentileza tem muito a ver com saúde e bem-estar também. Também. Esse é o terceiro objetivo. ODS 3. Então, nós nos comprometemos nas nossas ações coletivas e individuais através da Rede Pontinho de Luz, da nossa empresa, nosso negócio social, Geração de Gentileza, e somos signatários, ou seja, nós nos comprometemos assinando um termo de compromisso desde 2019. Então, todas as nossas ações são pensadas estrategicamente para que esses objetivos para o Pacto Global até 2030. Que legal, não sabia que vocês eram signatários, Somos signatários, nós assinamos um termo de comprometimento com a ONU. Pois bem, sendo signatários, então, que eu nem sabia, vocês fizeram essa ação toda. Eu vi alguma coisinha no Instagram, mas você vai falar os resultados pra gente? Eu falo de resultados. A gente aproveita o Dia Mundial da Gentileza para fazer a gente sempre faz um recenseamento, um novo censo, no mês de novembro, para que a gente tenha uma noção do nosso quantitativo. Impacto também, né? E o impacto disso na sociedade mundial. Então, esse ano, nós tivemos a adesão de 300 mil voluntários. Uau! 300 mil voluntários em 27 países. Nós tivemos a chegada, esse ano chegaram 2 países pra gente. Foi Zâmbia, na África, e Itália, na Europa. Pela primeira vez, realizamos a ação nesses 2 países. A África já é nossa parceira já há muitos anos. A gente tem representação em Uganda, Moçambique, Angola, mas Zâmbia foi a primeira vez que chegou para se juntar, né? E a Itália também. Então, e o impacto estimado, né, de 30 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, aproximadamente 30 milhões de pessoas receberam nossa mensagem. Parabéns. Obrigado. São meses de trabalho. Eu não imaginava o tamanho dos números, a expressão desses números. É muito grande. É o poder do meu sim com o seu sim. É porque a gente se junta. Coletivo. É o coletivo. Isso é o coletivo de verdade. Isso é coletividade. E aí você pensa bem, se a gente tem 30 milhões de pessoas ligadas à prática de gentileza, a gente pode transformar o mundo, não pode? Podemos. A partir de cada um de nós. Podemos. A gente pode impactar outras vidas, outras pessoas, mostrar o quanto isso é importante para o mundo, para a humanidade. E aí, aproveitando esse gancho, Gabriel, nossa, é tanta coisa para te perguntar, mas eu vou perguntar uma primeiro, depois vem a outra. Só para a gente não perder. Esse é o impacto de um dia, né? Como é que se mantém essas ações depois, durante o ano? Sim, tem ações pontuais, né? Mas e para essa coisa continuar refletindo, esse reflexo, essa recorrência de ações, esses voluntários unidos? Como que é? E deve ser um trabalho gigante, tá falando um esforço seu de estar unindo isso, porque é tudo em relação a você. Você é o idealizador disso tudo. Claro que tem voluntários, tem coordenação e etc. Mas como que é a repercussão disso depois? Como é que se sustenta? Então, nós temos as ações, que são ações programadas ao longo do ano, né, para que essas pessoas continuem se engajando, né? Mas há os encontros locais ou regionais entre eles. Uma coisa muito... A gente tinha um organograma, Karina. Até final de 2019, a gente tinha um organograma muito bem definido na rede. Então, a gente tinha presidente da rede, a gente tinha líder regional, a gente tinha líder local,
né? Numa cidade, por exemplo, como São Paulo, a gente tinha 5 ou 6 líderes só na cidade de São Paulo. Eu me lembro disso. Né? Só na cidade de São Paulo. Porque os grupos são grandes, são variados. Zona né? Norte, Exatamente. Zona Sul, enfim, Então, eu lembro. Só que a gente pensou assim, esses líderes, na época, líderes, né? Eles acabavam mobilizando outras pessoas. Só que havia, indiretamente, uma competição. Que é justamente o que você combate. Exatamente. Né? Ou seja, uma rede de gentileza não pode promover uma competição, e sim a colaboração. Né? E quando você é colocado, qualificado ou classificado como líder, né, te coloca num patamar acima de outros que são liderados. Você tem mais responsabilidade, sim, você é mais cobrado, mas você é mais experiente, é mais vivido, você viveu mais, você conhece o fundador da rede, você convive com ele, etc e tal, o que acabou trazendo muita vaidade para o nosso organograma. Né? Então, se não combinava. Então, no final de 2009, quando a gente 2019, desculpa, quando a gente fez a nossa terceira ou quarta, na verdade, mudança, ajuste, né? E os ajustes são muito importantes, as mudanças são muito bem-vindas. Nós extinguimos o organograma. Nossa, mas você é doido de fazer isso? Você com o organograma muito bem definido no mundo inteiro. Eu falei, gente, mas as ações já não estavam se sustentando. Tava muito assim, o grupinho da Zona Norte de São Paulo realizava uma ação no final de semana, né? Mas o grupo de Belém do Pará, por exemplo, não se relacionava com o do Rio porque fazia isso, e de Buenos Aires não fazia, de Lisboa não fazia, porque... Entra até a questão da vaidade, né? Que você falou um pouco. Ou seja, ali. Então assim, nós sugerimos à humanidade que as pessoas se juntem. Gentileza é coletivo. Gentileza é coletividade, né? Então, as ações não aconteciam de forma saudável, da forma que eu imaginava, da forma que eu sonhava que fossem. Então, todas as ações hoje são programadas e coletivas. Então, elas se sustentam por isso, porque a gente termina uma e já começa a outra. Né? Já começa a se programar. E como que as pessoas fazem para poder aproximar disso? Olha, essas 300 mil pessoas não têm meu WhatsApp, tá, gente? Não tem. Quando a gente extinguiu o organograma, aconteceu um fenômeno, na verdade, na rede, que foi o seguinte: muitos que eram liderados, que não tinham voz, porque o líder era o líder que aparecia, era o líder que se comunicava comigo, por exemplo. Né? Quando a gente extinguiu o organograma, houve uma seleção natural, né, dos voluntários. Então, aqueles que estavam simplesmente pela vaidade acabaram indo embora. Né? Mas aqueles que eram sufocados começaram a aparecer, a ter voz, pelo propósito, pela simplicidade, pela humildade, começaram a se destacar, sabe? A se destacar. Então, assim, existem vários exemplos pelo mundo de voluntários, pessoas simples, que são referência, na verdade. São conhecidos pela sua gentileza. Se tornaram referência, são essas pessoas que são procuradas. No seu próprio Instagram, no seu grupo de WhatsApp, eles se tornaram conhecidos. Os líderes, no papel hierárquico definido, sufocavam essas pessoas. Porque a emissora de televisão quer fazer uma gravação em São Paulo, no Rio. Gabriel, você pode ir? Pô, gente, eu não posso ir, eu vou estar no Amazonas. Como que eu vou gravar programa de televisão em São Paulo? Quem vai? Escolhi um líder. Né? Ele vai me representar. Muito bem. Só que há tantas vozes maravilhosas que não eram ouvidas. Então essas pessoas começaram a se destacar. E elas ali, Karina, no seu raio de influência, elas impactam outras pessoas porque elas se tornam referência. Porque a única técnica de se ensinar a gentileza a alguém é sendo exemplo. E hoje eu tenho tanto orgulho dessas pessoas serem exemplos para o mundo.
Eu fico emocionada. Por isso que as ações se sustentam, entende? Entendo. Porque nós temos voluntários incríveis que por trás das câmeras, por trás das redes sociais, estão impactando a vida de outras pessoas com gentileza. Por isso que eu falo que o exemplo arrasta. E é fato isso. Então, se eu sou gentil, você vai deixando o rastro da gentileza, não é? E a gente deixa rastro mesmo de coisas boas, de gentileza, de amor, como a gente também deixa de coisas que não são boas, não são saudáveis. É a escolha diária de todo mundo, né? É porque assim, teve CEO de empresa que falou assim, você tá maluco, acabar com o organograma? Você precisa dessa organização, um coletivo tão grande, sem uma organização através de um organograma? Eu preciso arriscar. Porque eu tenho certeza que isso vai dar certo, porque o organograma me traz uma competição que não está sendo saudável para a gente. Tudo bem, funciona para você, na sua holding, na sua empresa, na sua multinacional, funciona, mas não está funcionando para a gente. E quando houve esses destaques, essas pessoas começaram a aparecer, se tornarem referências, gente, isso é maravilhoso. E aí eu, como executiva de RH durante 20 e tantos anos, né, estudante de design organizacional, a gente já percebe algumas mudanças, inclusive as próprias startups ou empresas de tecnologia que têm aí os métodos ágeis por projetos, né, com as squads, mas também existem os organogramas circulares. Se vocês não sabem, eu vou trazer alguém de design organizacional para a gente bater um papo sobre isso. Mas é essa tendência, né, de organograma circular e às vezes a liderança ser até temporária, entende? Enfim, a nossa legislação às vezes engessa em alguns quesitos, mas é possível. Tá? É muito possível, é só querer. E aí uma outra coisa que eu pergunto, e porque eu já estive com você em alguns eventos, e sempre surge essa pergunta, né? Então gentileza é educação, eu ser educadinho com os outros é gentileza? Fala isso pra gente um pouquinho aí do que você ensina na prática do dia a dia. Minha gente, eu vou até, falar com você que tá assistindo pelo YouTube, você que tá ouvindo só. Ser educado é um dever. Nós temos a obrigação de tirarmos a nossa educação da gaveta. Tratar as pessoas com cordialidade, com respeito, isso é dever. Ser gentil com o próximo é um privilégio. Que infelizmente ainda é para poucos na humanidade, não só no Brasil, na humanidade. Né? Então, ser educado é um dever, ser gentil é um privilégio. A gente precisa ter coragem de adotar gentileza para a vida da gente. A gente precisa ter coragem, porque ser gentil vai além de educação. A gentileza, ela vem da simplicidade, ela é da natureza humana, né? Então vai da simplicidade. Eu não preciso saber ler e escrever para ser gentil. Eu não preciso ter título de doutor ou pós-doutor para ser gentil. Eu não preciso ser presidente de uma empresa, CEO de uma empresa para ser gentil. Não tem a ver com sua graduação. Não, com nada, com titulação, graduação, com poder aquisitivo, com nada. Gentileza é uma decisão. E quando você escolhe gentileza, você tem que saber que nesse pacote está incluído a ingratidão das pessoas, a grosseria das pessoas, ser exemplo, resistir, insistir. Ser gentil é ser humano. É ser humano. Humano. E ser humano, você nasce humano. O Dr. Forin, da Universidade de Boston, ele sempre defendeu que gentileza, nós já nascemos com ela. Vamos perdendo ao longo da vida pela cultura de guerra que nascemos. Né? Dr. Mark Moravin, de Albany, ele já acha o contrário. Que gentileza ela é desenvolvida ao longo da vida. É como se fosse um músculo que precisa ser trabalhado. Treinado, né? E eu sempre falo, acho que você já viu eu falando isso muitas vezes, né? Qual é a capacidade que a gente tem hoje como ser humano de, ao ver alguém numa faixa de pedestre, você acelerar o carro? Quantas vezes a gente já viu isso? Presencialmente, ou do lado dirigindo, ou passando na rua como pedestre, das pessoas não pararem para um outro ser humano. Acho que se tá tão no piloto automático, quero crer que é o piloto automático e não o caminho do mal, das pessoas falarem, é mais importante o meu tempo do que passar em cima de uma vida. E eu sempre pergunto para as pessoas, por que eu tenho que falar de humanização para seres humanos? Tem alguém aqui que veio de outro planeta? Normalmente o pessoal ri, mas eu uso muito para as pessoas começarem a deixar
a conexão entrar, a consciência vir do que a gente está fazendo com a gente mesmo. Né? Em que ponto chegamos que o ser humano é capaz de acelerar numa faixa de pedestre ao invés de parar. Isso, se o mundo fosse gentil, a gente não precisava nem de faixa, né? A gente pararia porque tem uma outra vida atravessando a rua. É muito forte isso, é muito forte. Mas aproveitando, fala só aquela frase sua, que ela já é super conhecida, porque o pessoal deve estar pensando assim, aqueles dois lá é muito fácil ficar falando lá de gentileza um pro outro, etc. Mas o meu chefe é grosseiro, o meu esposo, a minha esposa, enfim, meu filho, alguém que te atormenta no dia a dia, que muitas vezes é reativo, né? Com essas pessoas. Quero ver se você é gentil lá em casa com essas pessoas. Como é que é isso, Gabriel? Pois é, na verdade é uma técnica, né, de como ser gentil com pessoas grosseiras, estúpidas. É uma técnica tão eficaz, gente, e tão simples. Você vai ensinar aqui agora? Eu ensino, tão... Vou pedir para as pessoas deixarem um like, tá? Chegou até aqui, deixa o like. Isso é muito importante, gente. Olha o conteúdo do podcast, né? Tem outros vídeos tão maravilhosos, então deixa um like, curte logo esse vídeo, tá bom? Você que está assistindo, curte logo. É bem simples. E se inscreve no canal, no podcast. Isso é muito importante. É como ser gentil com pessoas grosseiras. Na verdade, sem romantizar a gentileza, tá? Porque a gentileza, ela não pode ser poetizada da forma como muitos, infelizmente, têm feito. Não é fácil ser gentil na sociedade. Não é simples ser gentil. A gente precisa dizer um sim. Né? Existe técnica nas empresas? Lógico que existe método, e os resultados são maravilhosos. Né? Mas não é tão simples quando você não tem do lado de fora. Na empresa a gente tem sustentação, a gente acompanha, monitora, né? E em casa, e no trânsito, dentro do ônibus, lotado, né? Como ser gentil com pessoas grosseiras, estúpidas, egoístas? A gente respira fundo, isso é muito importante, é a primeira etapa. A segunda etapa conta até 10. Se não der para contar até 10, conta até 2. Né? E o mais importante, que é a terceira etapa, é se lembrar dessa frase que você gosta, né? Adoro. Com pessoas legais, seja gentil por amizade. Essas pessoas merecem sua gentileza. Com pessoas grosseiras, estúpidas, seja gentil por caridade. Essas pessoas precisam da sua gentileza. Se a sua dose de caridade estiver esgotada, seja gentil por piedade. Seja conhecido pela sua gentileza e tenha orgulho disso. Pessoas gentis deixam um rastro de paz por onde passam, são queridas, são bem-vindas. E a única forma de se ensinar gentileza ao outro é sendo exemplo. Não existe outra forma. Essa é a técnica, na verdade. O que eu quero dizer, na verdade, Karina, é que a gente não pode desistir. Quando a gente diz sim à gentileza, a gente assume um compromisso com o seu próprio individual, com o seu eu, em se cuidar, né, para olhar para o outro. A gente não romantiza a gentileza porque não é nada simples, mas o que o outro precisa, na verdade, é de amor. Uau. É isso, é amar. Na verdade, amor tem demais no mundo, né? A gente tá precisando amar. Transformar. Não falta amor, né? Deixar o substantivo amor de um lado e adotar o verbo amar. É prática. Prática é atitude, é um querer, né? E não é fácil, Não, mas é possível. É possível. A gente acredita nisso, a gente faz isso, né? E aí você falou uma frase que é o não desista, né? E eu falo pro pessoal, não desista, descanse, que em alguns momentos vai ficar difícil. E toda vez que pra mim fica desafiador, nem gosto de usar difícil, eu tenho um mentor, né, gente, particular. Ai, desculpa. A gente se fala, né? A gente se fala muito. E ele sempre fala pra mim, amiga, não será noite para sempre. Essa frase é sua, né? E ela tá escrita só na frente do meu computador. Nunca será noite para sempre. Um dia vai amanhecer. Então, a gente não desiste, mas a gente também precisa descansar. Às vezes o tanque emocional está exaurido, não tem combustível nenhum. Então, procure a consciência do seu tanque emocional também. Onde você precisa se reabastecer, onde é o seu cabinho de energia ali, para você respirar, descansar e voltar. Isso é autogentileza. Né? Na verdade, o amor ao próximo começa pelo amor próprio. Então é muito importante que o seu copo esteja cheio para que ele transborde. O transbordo deve ser compartilhado. Não somos acumuladores de gentilezas, somos distribuidores
de gentilezas. E ela se multiplica, né? Quanto mais a gente Quanto mais entrega, você mais volta. entrega, É impressionante se isso. multiplica. É impressionante isso. Se multiplica. É lindo de viver. Vale a pena. Esse é o fator quântico da gentileza que eu ensinava, né? Eu compartilhava esse conhecimento nos treinamentos presenciais, né? No B2C. A gente ia falar sobre isso também. Segura essa aí, segura por último, que o Fábio já tá ali pra mim, ó, o tempo. Mas eu queria só fazer mais 2 perguntas. Uma vai ser essa do B2C, que eu acho que vem novidade por aí. Mas eu queria te perguntar como foi dar aula de gentileza pela primeira vez em um MBA. Me conta dessa experiência. E eu sei que você ficou muito feliz com isso, mas o que abre de portas para o mundo? Não é só o Gabriel ali na sala com os alunos, mas o que isso diz para o mundo? Eu me sinto muito honrado disso, né? Ser professor de pós-graduação num MBA em que houve esse despertar, né? Houve esse entendimento de que a gentileza é a cereja do bolo de uma mudança que a gente deseja na nossa empresa. É a cereja desse bolo. Né? Então, o MBA em Goiânia, de Goiânia para o mundo, porque é híbrido, é online também, né? Pensou nessa cadeira, nessa disciplina chamada Gentileza 4.0. Né? Gentileza no trabalho, conexões, né? 4.0. Na verdade, é preparar alunos desse MBA em gestão de pessoas para que eles possam ter insumos e ferramentas e serem aplicadas nas suas empresas, onde são gestores de recursos humanos, de marketing, líderes também como um todo, independente da posição na empresa. Então, é deixar ferramenta. Fundamentação, porque é muito importante saber o que a ciência fala de gentileza, quais são as ferramentas e de que forma que elas podem ser aplicadas. Gentileza, na verdade, é o pontapé inicial. Né? Existem vários desdobramentos, como, por exemplo, programas de inclusão, diversidade, responsabilidade social, né, nas empresas. O próprio compliance, gentileza prepara o solo para que ele seja fértil. Né? E esses outros programas tenham prosperidade dentro da corporação, dentro de um grupo. Na realidade, esses programas, se a base for a gentileza, se a terra tiver ali afofadinha com o fertilizante da gentileza, eles vão potencializar esse crescimento. Exatamente. Né? As sementes vão mais rápido e vão dar mais, e vão ser grãos de melhor qualidade. Exatamente. Né? E pra gente finalizar, o B2C, que ficou parado em um tempo. Não que as pessoas não estejam consumindo seu conteúdo, porque você tem muitos seguidores, você faz isso acontecer de uma forma muito gentil. Mas, e agora? Eu sei que tem muita gente esperando e na expectativa do seu treinamento presencial. Você fazia turmas em São Paulo, fazia turmas em Niterói. Eu sei que a sua agenda é extremamente desafiadora. Cada hora você está num lugar do mundo, né? Você roda o Brasil, a gente nunca sabe nem onde você tá, mas mesmo assim vai sobrar um tempinho para fazer o treinamento presencial e chamar essa galera de volta pro B2C? Vai. Essa é a grande novidade para 2023. Né? Até 2019 aconteceu os cursos e treinamentos, na verdade, presenciais. 100% presenciais. Né? A gentileza, a vivência da gentileza precisa ser no presencial. Eu preciso sentir, eu preciso ver olho no olho, sabe, as pessoas. Então, até 2019 aconteceram os treinamentos. O treinamento de gentileza, por exemplo, que é uma semi-imersão. É um final de semana inteiro? São 12 horas, na verdade. Okay. Era um final de semana inteiro, mas com a nossa reforma, ele voltou a ser de um dia só. A gente dividiu em dois módulos, né? O primeiro módulo, o segundo módulo. Uhum. As pessoas trabalham demais para ficar o final de semana inteiro, né? Então, são 12 horas num dia, aquele batidão intensivão de gentileza vivencial. É o treinamento de gentileza. A gente tem vários prêmios, eu tenho muito orgulho, viu? A gente tem vários prêmios com esse treinamento, enfim. E aconteceu até 2019, mas a pandemia
né, a gente interrompeu. Eles aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e voltarão em 2023. Com né? força No total. B2C, ou seja, então, porque as pessoas perguntam, eu queria tanto fazer um treinamento com você, mas a minha empresa é pequena, a minha empresa não tem como trazer e investir. Mas né? eu quero, né? Mas eu quero, como ser humano, fazer. Então isso era muito possível até 2019. Né? Então, assim, ficamos parados 2020, 2021, 2022, mas 2023 eles voltarão nesse início em São Paulo, na cidade de São Paulo, e na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Maravilhoso, não vou perder por nada. Estarei lá. Gabriel, pra gente finalizando mesmo, deixa um recado pro pessoal, deixa o que tiver no seu coração, alguma frase sua, ou algo que você queira realmente dizer para a humanidade, né? De Goiânia para o mundo. De Goiânia para o mundo. Essa cidade que tanto te ama, né? Eu amo demais o estado de Goiás como um todo. Amo demais. Eu sou muito feliz quando estou em Goiás. Eu sei que sim. Mas, para deixar a sua fala final, que seu coração se encha de gentileza, como a gente te recebe aqui. A humanidade está muito impaciente, né? Com o outro. A gente não tem paciência de assistir um vídeo, por exemplo, longo. Né? O que é um vídeo longo? Antigamente, um vídeo longo seria de 3, 4 horas. Hoje, um vídeo de 2 minutos já é longo. Sim. Né? Já é longo. Então, eu quero agradecer, antes de falar, deixar essa mensagem final, a quem chegou até aqui nesse vídeo, nesse Com podcast. certeza. Né? Como você é importante pra gente, pra multiplicar essa mensagem de paz, de amor, de gentileza, não só no trabalho, mas na sociedade, né, como um todo. Então, a sociedade anda muito impaciente. A gente só quer ouvir aquilo que é interessante pra gente naquele momento. A gente só quer ouvir aquilo que será vantajoso pra gente de alguma forma. Não é? Aquilo que me seja conveniente naquele momento. Aí eu ouço. Mas a gente não quer ouvir as pessoas, por exemplo, quando elas falam de amor. Né? A gente não quer ouvir as pessoas quando elas estão falando de solidariedade, de gentileza. A gente mal hoje tem tempo para receber um elogio, não é? Um afeto, um carinho. Então, a minha mensagem final jamais interrompa alguém quando esse alguém estiver falando de amor, principalmente se for para você. Receba, escute pacientemente. Que lindo. Eu me emociono sempre na presença dele e quero te agradecer imensamente por estar aqui comigo, espalhando sempre mensagens de paz, de possibilidades, né, Gabriel? Que bom que essa consciência da gentileza cruzou o seu caminho. Que bom que você escutou o seu chamado. Que bom que você teve um professor provocador que te fez mudar a chave. Que orgulho eu tenho de ser uma pessoa que atravessou sua vida em algum momento e aprendo todos os dias da minha vida com você. Gratidão Você sabe demais, que eu te amo demais e que o podcast não podia terminar sem isso, né? A gente é muito mais do que amigo, a gente é parceiro e a gente acredita que a gentileza transforma a humanidade. E cura. Então, que sejamos curados e que abramos a porta dos nossos corações para que outras pessoas também sejam curadas. Porque é o que o Gabriel disse. Amor existe demais. Tá faltando só a atitude de querer amar. E de querer receber amor. Um beijo. Até o próximo episódio. Obrigada. Nossa Senhora. Lindo.